Então, o texto de João 1,18 é bem claro. João chama Jesus de Deus, ou Filho unigênito. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O primeiro Deus aqui, Theos, né? E o segundo Deus, Theos. Então, o que Jesus está dizendo realmente que nenhum ser no universo, seja demônio, seja arcanjo, seja qualquer ser, ninguém jamais viu a Deus. O único que viu a Deus é o Deus unigênito, esse é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Tá? E ele diz isso exatamente no texto que vocês costumam ler, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, esse Verbo que estava com Deus, ele estava no seio do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? Porque o Verbo estava no seio do Pai. Ele termina, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Revelou como? Encarnando na figura humana, né? Gerado por Deus no ventre de Maria. Depois dessa palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João começa a explicar, ele estava no princípio com Deus. Então, o Verbo aqui, o segundo Verbo que estava com Deus, que também é Deus, não é o próprio Deus aqui, é Jesus. Por quê? Porque ele começa a escrever que ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João termina falando que Jesus é o Deus unigênito. Então você tem um contexto dentro da situação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí começa a falar que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí começa a falar que houve um homem de Deus chamado João Batista, né, chamado João, que veio testemunhar a respeito dessa luz, né, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Aí João aqui não era a luz, mas veio para testificar da luz. Então Jesus é considerado como luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então Jesus é essa luz, né? O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha o que João começa a dizer aqui. O Verbo estava no mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo, apesar de Jesus ter feito o mundo, né, ser um dos criadores, o mundo não o conheceu. Aí ele veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus não receberam, apesar de Jesus ter falado no texto do Novo Testamento, que consta sobre ele nas leis de Moisés, consta sobre ele nos profetas e nos salmos, né? O próprio Jesus fala isso. Ele fala isso exatamente quando ele está mostrando lá no caminho de Emaús, quando ele aparece a dois discípulos que estavam questionando sobre a ressurreição de Cristo. Ele se aparece, os dois discípulos não entendem que era Jesus, e Jesus começa a discorrer as escrituras, demonstrando que constava sobre ele nos salmos, nos profetas, na lei de Moisés. Então, Jesus estava discorrendo as escrituras, mostrando que era necessário Cristo padecer todas aquelas coisas. E os que receberam ele, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nome de Jesus, ele é exaltado. Esse nome que o anjo mandou Maria dar, ele é um nome que foi herdado, tá? E ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É lógico que Deus não se dobra a Jesus, porque no final de tudo Jesus vai entregar o reino a Deus. Então quando fala todo joelho, isso lógico que não significa o próprio Pai, né? Porque o Pai não se dobra ao Filho, tanto que Paulo fala,
que Deus colocou tudo aos pés de Jesus, mas sujeitou tudo aos pés de Jesus, mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai, ao qual tudo lhe sujeitou. Então, Paulo faz esse entendimento para que a gente possa não confundir, achar que Jesus é o próprio Pai, como algumas pessoas acreditam aí. Entendeu? Aí ele começa, porque o ministério de Cristo é totalmente diferente do judaísmo. O judaísmo não acredita em céu, não acredita no poder do nome de Jesus, não acredita não acha que demônios que Jesus expulsou, não acha que é literal. O Novo Testamento para eles não serve para nada. Eles não aceitam. E também não aceita que a gente faça argumentação dentro daquilo que a gente crê, tentando descredibilizar o nosso entendimento. Sabe qual é o problema? Eu sempre falo isso nos meus debates, né? Com ateus, com todas as pessoas que eu venho debatendo. É muito fácil você chegar numa live, o cara entende hebraico, o outro entende grego, mas não sobe um especialista em hebraico, não sobe um especialista em grego, para poder colocar as coisas da forma que devem ser. Aí o cara sabe um pouco de hebraico, deturpa algumas coisas, porque ele vai deturpar, não tem compromisso com a verdade, deturpa para poder fazer parecer que ele está certo nos argumentos. O cara só quer vencer o debate, ele não quer aceitar os argumentos lógicos. Aí vem um professor de grego, um professor de hebraico, bota eles para debater os textos. Né? Igual o Salmo 110 lá, onde disse o Senhor ao meu Senhor. Aí o cara fala que está falando de Davi. Não tem, porque o Davi não é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nunca foi. Por mais que Davi faça coisas sacerdotais, ele não foi nomeado sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aí quando eu cito o texto de Mateus 22:44, para dizer que o próprio Jesus citou aquele salmo, dizendo que Davi falou pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos para o estado dos seus pés, disse Yahvé ao meu Adoni. Você vê que o texto hebraico, os dois senhores ali têm palavras diferentes. Aí o cara fala que o texto foi errado, foi escrito errado. É um absurdo, cara. Tudo para deturpar a situação, para dizer de como é que o próprio Davi que fez o salmo, e os caras querem negar até que o Davi fez o salmo. O próprio Davi ser o cara que está falando isso. Ele disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Ele não está dizendo, disse Deus a mim. Então Davi tinha dois senhores. Jesus fala sobre isso. Como é que Davi chama o seu filho de Senhor? Como é que se chama de Senhor? Como pode ser seu filho? Ali já mostra uma outra palavra que diz que o Messias seria desde os tempos antigos, desde o tempo da eternidade. Aquele homem lá profetizado por Daniel, que vem, que Deus dá glória, que Deus não divide sua glória com ninguém, mas está vendo que Deus está dando glória, que diz que o reino dele seria eterno. Que nem profecias dizem que ia transformar as espadas, os utensílios de guerra em arado, em utensílios de campo. É o que acontece hoje no mundo todo. Aquelas guerras, você tem guerras em alguns países esporadicamente, mas no mundo todo não há aquela guerra mais como antigamente. Hoje a gente tem acordos comerciais. Foi de fato transformado em arado, foi de fato transformado. Os países entre si têm amizades, têm acordos comerciais, né? Lá antigamente era é porque as pessoas não vê o arado, não vê o agro trabalhando, ela só vê o feijão lá no mercado, mas os acordos comerciais funcionam, então a profecia de Jesus se cumpriu. E o reino de Cristo é até o fim, ele não tem fim, ele termina Jesus vencendo. Tanto que o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Então as pessoas vão se convertendo, foram se convertendo, chegamos a um ponto em que temos guerras em algumas nações, mas todas essas nações em guerra, ela tem acordos comerciais com outros. Né? No final do tempo vai se voltar nação contra nação, reino contra reino, ou seja, vai ser quebrado essa questão garantida por Jesus e depois vai ser restabelecido, vem a questão do milênio, porque o reino de Cristo tem que vencer. Né? Então aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que está escrito aqui em cima, ele não pode ser o Criador. Porque ele estava com Deus, ele está no seio do Pai. Ele é um dos criadores, né? Ele estava junto com Deus na criação, ele não é o Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória.
glória como do unigênito do Pai. Ou seja, eles puderam ver todas as características de amor, de bondade, de respeito, em Jesus, totalmente diferenciado de qualquer ser humano já existente. Vimos a sua glória. Glória é o poder, a santidade. É um tipo de poder totalmente diferente de um rei pecador, né? É uma glória de um ser extremamente puro. E ele compara essa glória com a do Pai. Como é que você vai comparar a glória de um homem com a glória de Deus? Eles viram isso em Jesus. Tanto que Jesus uma vez falou para os fariseus: qual de vocês me convence de pecado? É uma responsabilidade muito grande você dizer que você não tem nenhum pecado. Aí diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a lei de Moisés teve o seu tempo, né? Ela chegou por intermédio de Moisés, de um homem comum, né? Um homem até que matou um homem lá atrás, mas que Deus transformou. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que verdade é essa? É toda a revelação dos mistérios, a verdade sobre o que Deus queria fazer em detrimento das questões proféticas em relação ao Filho. Está lá, profecia de Miqueias 5, que o Messias nasceria em Belém Efrata, a mesma cidade do rei Davi, né? Aí os caras falam que os romanos adaptaram essa história para poder criar um Messias. Eu só sei que hoje em dia, nós que não vemos, conseguimos crer em tudo isso aqui, tá? Então, tipo assim, eu não vou pedir para o ateu crer, porque crer, quem quiser buscar, quem quiser entender, quem procura acha, quem bate a porta se abre, né? Então, se você procurar, você acha o entendimento, mas tem que procurar com compromisso, né? É uma coisa que o mundo não quer. Ele não quer se submeter à santidade, ele não quer se submeter aos caminhos certos. Ele quer chegar diante de um rei, diante de um rei divino, e ele quer se comportar da forma que ele quer. Não funciona isso nem no reinado aqui da terra. Se você chegar num palácio de um rei e você não fizer as condolências que precisam ser feitas, você pode até morrer, ou você pode não ser aceito, que é o mínimo, né? Imagina as condolências de um Criador de todas as coisas.